Quem nunca deu uma roncadinha, que atire a primeira pedra. E que coisa desagradável, não é mesmo? É verdade, quase todos roncam às vezes. O que muita gente não sabe é que existe sim tratamento para o ronco e um aparelho tem trazido bons resultados nesse processo todo. A gente conversa agora com um especialista em tratamento do ronco e apneia do sono, o Dr. Luiz Roberto Godolfin. Bom dia, Dr. Luiz, obrigada pela presença. A gente ouve falar em ingestão de álcool, comer antes de dormir, mas quais os reais os motivos, né, do ronco? Por que as pessoas roncam? Bom, o ronco, ele acontece nessa região que a gente chama de faringe, né, região da garganta, pelo estreitamento da passagem do ar. Então, existem várias causas que vão levar a isso. Obesidade, flacidez muscular, até questões hormonais, como a menopausa nas mulheres, né? Então, tem uma série de fatores que fazem com que essa passagem do ar se estreite. E aí, estando uma passagem estreita, fica mais difícil do ar entrar, e ele provoca um turbilhonamento que faz vibrar os tecidos da orofaringe, né? Que é o palato mole, a parede posterior da faringe. Então, essa vibração é que produz o barulho do ronco, né? Então, o ronco é esse barulho provocado pela entrada do ar numa região que está mais apertada, mais estreita do que deveria. Além disso, existe algum grupo de pessoas que ronca mais, determinada idade, sexo? Em geral, está relacionado com a idade, né? Então, quanto mais velha a pessoa, mais flácida vai ficando a musculatura, mais gordura a gente vai tendo, a gente envelhece e vai engordando um pouco mais, né? Mas está relacionado principalmente aos homens, que acontece isso durante praticamente em qualquer idade, né? Da juventude até a idade madura, e nas mulheres, geralmente após a menopausa. Agora, como é que funciona esse aparelho que o senhor trouxe aqui para mostrar para nós? Bom, o aparelho, ele trabalha pelo avanço da mandíbula, ou seja, ele obriga a pessoa, na hora que vai colocar o aparelho, né, não sei se está para mostrar aqui com... Então, a pessoa fecha a boca normalmente, né? Então, quando vai colocar o aparelho, ele obriga a mandíbula a ir um pouco mais para frente, né? O aparelho é esse aqui, né? Exatamente, esse aqui, né? Então, quando ele é colocado... Mas esse aparelho ele resolve para todas as causas do ronco ou para determinadas causas? Algumas causas não, ele tem algumas limitações, né? Então, uma delas é uma obesidade muito acentuada. Essa seria uma indicação desse aparelho? Essa seria uma contraindicação. Uma contraindicação. Né? Então, e as indicações quais seriam? Mais acentuadas. Então, ele está indicado naquelas pessoas que roncam exclusivamente, né? Então, ele fica assim, ele leva para frente a mandíbula. Isso é usado na hora de dormir? Na hora de dormir. Ele funciona como se fosse óculos, ou seja, tem que usar todas as noites, né? Ele não produz alteração definitiva, ele só muda a postura da mandíbula durante a noite. E aí facilita a passagem do ar. Ou seja, aquele estreitamento aumenta. Enquanto a pessoa está usando. Então, ela vai ter que usar a vida toda. Quem tem, não tem cura, então. Não tem cura. Então a contraindicação seria a obesidade, que você já citou, quais outras? Né? Pacientes que... O ronco, ele é geralmente sinal, possivelmente um sinal de uma outra doença que a gente chama de apneia do sono, né? Então, a apneia do sono são pequenas paradas respiratórias que acontecem durante a noite, em função justamente do estreitamento dessa passagem do ar. Chega um momento que ela encosta uma na outra e fecha a passagem do ar e para de respirar, né? Então, nos pacientes que têm apneia leve a moderada, o aparelho está indicado também. Nas apneias graves, aí existem outros recursos, né? Inclusive, na chamada, mostraram aquela máscara, né? Então, aquele seria o recurso para as apneias graves, né? Existe um exame específico, doutor, que detecta o nível, a forma? Sim, todo paciente que vai fazer o tratamento, seja com esse aparelho, seja com outros recursos, né? Com o CPAP, que foi aquela máscara que vocês mostraram, ele precisa passar por um exame que é chamado de polissonografia. Então, nesse exame, ele vai dormir numa clínica especializada nisso, né? E vai ser monitorado durante uma noite inteira. E aí, então, vai ser verificado se existe a apneia do sono, se ele só ronca, a gravidade disso, né? E vários outros fenômenos que acontecem durante o sono. Além de sinal de algumas doenças, o ronco pode ter consequências também? O ronco, ele tem duas vias aí onde ele é importante, né? O ronco, por si só, ele deteriora a vida social das pessoas, né? Então, cria problemas com o cônjuge, que sofre praticamente tanto, às vezes até mais do que a própria pessoa que ronca.
E também em relação a amizades, ou seja, vai dividir um quarto de hotel num evento, por exemplo, vai numa pescaria, em alguma outra coisa, a pessoa que ronca acaba sendo segregada, servindo de piada, etc. Então, ele deteriora a vida social, né? E quando ele é sintoma da apneia do sono, a apneia do sono é que traz esses problemas cardíacos, problemas de saúde geral, né? Que vão acabar levando o paciente a ter alguns problemas mais sérios, como infarto, etc. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada e bom dia.